Oh, Senhor Jesus, total liberdade, Senhor, está no nosso meio. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, nós não queremos ouvir meras palavras, Senhor, mas que tais palavras, Senhor, possa mudar o nosso viver, Senhor, possa nos transformar um pouco mais. Oh, Senhor Jesus, Senhor, tuas palavras, Senhor, são espírito e vida. Senhor, se dispensa para nós nessa manhã. Oh, Senhor Jesus, Senhor, precisamos de Ti. Senhor, de fato precisamos, Senhor, Senhor, dessa libertação que o Espírito já nos deu. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Não sei, irmãos, qual o sentimento dos irmãos quando desfrutava essa palavra essa semana, sabe, irmãos? Fazendo para a Adriana ontem, que essa é uma mensagem que eu não escolheria jamais liberá-la. Sabe, irmão, assim, na experiência, né, doutrinariamente, como o Sven compartilhou ontem, né, eu posso até liberar essa mensagem, mas na experiência, irmãos, como ela é difícil. Como é difícil aplicar essa palavra na nossa experiência. Eu pude desfrutar o que João fala lá em Apocalipse, né? Que a palavra era doce na boca, mas amarga no estômago. Irmãos, o que nós precisamos é experimentar essa libertação. Primeira coisa, eu temo muito por essa palavra, sabe, irmãos? Por causa do meio cristão, essa palavra libertação, a gente deturpa às vezes na nossa mente religiosa. Irmãos, isso já houve, isso já ocorreu, o Senhor já nos libertou. A gente vai ler, vamos ler Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Amém? Os irmãos encontraram aí? Posso ler? Amém, vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus. Irmãos, eu toco muito como começa esse versículo, sabe? Agora. Porque você percebeu o que foi que Paulo fala no capítulo 7, né? Ele termina o capítulo 7 praticamente dizendo o seguinte: desgraçado homem que sou, desventurado homem que sou, desafortunado, eu não tenho esperança nenhuma. Não é porque ele diz o quê? Porque quem me livrará do corpo dessa morte? Esse, irmãos, é o fim do capítulo 7. Depois que ele vê ali a respeito dos 2 maridos, 3 leis, né? 2 vidas. Percebe, irmãos? E essas coisas agindo no homem, o homem tentando agradar a Deus e não consegue. E aí, irmãos, ele termina o capítulo 7 e começa o versículo dizendo assim: agora. Irmãos, é agora, é hoje, é nesse momento. Eu não sei como foi a semana dos irmãos, né? Eu não sei como está a vida dos irmãos, mas agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, qual é o nosso lugar? Onde eu estou, irmãos? Fisicamente aqui, nesse prédio, na rua Presidente Costa e Silva, 1462. Mas espiritualmente, irmãos, o nosso lugar é Cristo. Um dos irmãos orou no pão, né? O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mano, não pertencemos mais às trevas. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso lugar é em Cristo. Ah, irmão, você não conhece a minha experiência, né? Você não conhece o meu dia a dia. Independente disso, irmãos, o nosso lugar é Cristo. É lá que nós estamos. Nós partimos um pão.
Um pão é feito de trigo, né? A Bíblia fala que o Senhor foi o primeiro grão que caiu nessa terra. E se ele não tivesse morrido, teria ficado sozinho. Mas, por ele ter morrido, ele gerou muitos grãos. E aí, irmãos, esses muitos grãos formaram um único pão. Você consegue dizer naquele pão que trigo é? Não, né? Percebe? É um pão. Irmãos, isso somos nós, irmãos. O nosso lugar é Cristo. O nosso lugar é estar em Cristo. Estou sendo muito espiritual? Às vezes a gente quer separar essas duas coisas. Irmãos, não há espiritualidade nisso. Isso é um fato. Na minha experiência, muitas vezes, o que eu vivo é uma mentira, né? Como o senhor compartilhou ontem. Eu deixo a verdade e me volto para uma mentira. E olho para esses fatos. Mas, irmãos, o fato é, o Senhor morreu por nós. Como eu estava dizendo, quando eu comecei a escutar essa mensagem outra semana, eu disse, Senhor, quantas vezes eu ainda vivo em mim? Na minha experiência, eu não dependo do Senhor. Romanos capítulo 7, no começo, fala os dois maridos. Né? E ele diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. No Alimento Diário, o irmão deixa muito claro, não só essa mensagem, mas a mensagem de atrás, que Jolan compartilhou sobre isso, uma das mensagens, que essa mulher nos representa. Aquilo que Deus criou para ser a sua, né? O teu criador é o teu marido, é assim que fala no Velho Testamento? Mas muitas vezes nós deixamos o encabeçamento de Deus e agimos da nossa própria maneira. Mas, irmãos, quem é esse nós? É Ian? Né? Não, irmãos, é o meu velho eu. É meu ego, as minhas próprias vontades. E agindo dessa maneira, irmãos, eu deixo, né? Saio desse encabeçamento, volto as costas para o Senhor, que deveria ser o marido, e encabeço as coisas. E a partir daí, irmãos, por melhor que seja a minha vida, vai faltar algo. Vai faltar uma alegria. Vai faltar, irmãos, algo que nos completa. Interessante que o homem ele foi criado perfeito. Eu estava estudando uma literatura essa semana que diz que quando Deus vem criar o homem, a palavra no original é se inclinou. Deus se inclina, irmãos, né? Deus arregaça as mangas ali, né? Fez todas as coisas por meio da sua palavra, né? Haja isso, ouve, haja. Mas na hora que ele vai criar o homem, irmãos, Deus cria o homem perfeito. Tão perfeito que era a sua própria imagem e semelhança. Por isso, irmãos, que em nós há um desejo de buscar o Senhor. Por mais, irmãos, distante que a pessoa esteja do Senhor, falo daqueles que já conheceu o Senhor um dia, mas no seu interior, irmãos, arde. Você está passando num canto, todo mundo fala, mas se alguém falar um versículo, você escuta. E aquilo te dá, né? Você vê um irmão, ao mesmo tempo que você quer se esconder por vergonha, mas seu coração quer ir abraçá-lo. Os irmãos já passaram por isso, né? Vê o irmão longe, muda de calçado, mas fica olhando de longe. Eita, saudade daquele irmão. Envergonhado e ao mesmo tempo, né? Percebe, o homem tem isso, irmãos. Até as pessoas que não conhecem o Senhor, dentro dela tem um desejo de conhecer a Deus, de amar a Deus. Talvez, como Paulo fala, talvez não com entendimento. E aí cria muitas coisas, mas não quero entrar nesse aspecto. E aí, irmãos, esse homem distante, ou esse homem que tem o Senhor, ele tenta agradar a Deus.
E aí é o que fala o capítulo 7, né? Eu vou só dar um resumo rápido, irmãos, para não me estender muito. A gente já discutiu isso aqui, né? Mas Romanos capítulo 7, ele fala ali de 3 leis. Os irmãos lembram? Deixa eu desenhar. É o preto que risca, é? Nós temos Deus, irmãos, e com Deus nós temos a lei de Deus. E aí nós temos o homem aqui distante, ó. Esse desenho aqui os irmãos é conhecido, né, irmão? O homem com corpo, com uma alma e com o espírito humano, né? E aí, irmãos, nesse homem criado, lá em Gênesis, pronto para receber algo, para receber a vida de Deus. Os irmãos sabem a história, eu vou encurtar. Esse homem não consegue, como de algo que em vez de dar vida, colocou dentro dele o pecado. E aí nós temos aqui, né, a lei do pecado. E Romanos fala que está aqui, ó, nos nossos membros, no nosso corpo. Mas no seu interior, irmãos, tem, na sua alma, tem a lei da mente. Romanos, capítulo 7, versículo 23. Vou ler do 22 ao 23. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você percebe? Então, no meu interior, irmãos, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas quando eu tento, irmãos, cumprir essa lei, eu encontro nos meus membros uma lei. E essa lei que está no meu membro, irmãos, ela é mais forte do que a lei da minha mente. Porque eu tento fazer, tenho prazer, mas quando eu tento agradar o Senhor, irmãos, da minha própria maneira, porque eu, de mim mesmo, assim que Paulo fala, né? Eu, de mim mesmo. Não consigo, irmãos. Aí o que acontece, irmãos? Acusações, condenações. Irmãos, quem nunca teve a experiência? Casamento. Né? Você está ali, discutiu com a esposa, não, eu não vou falar. Não vou falar, não. Eu não vou falar. E ela está discutindo, não, eu vou ficar calado, eu não vou falar. E a negócio vai, começa a subir no fogo, você diz, não vou falar, e eu não vou falar, e você vai subir no fogo, de repente, irmãos, já era. Você já disse palavras que não era nem para ter, você nem pensava em dizer, você pensava em não falar, e disse palavras que machucou muito mais. Percebe? O que é isso, irmãos? A gente não consegue, irmãos. Quanto mais a gente diz não, aí parece que né? O irmão dá até o exemplo da lei da gravidade, né? Quando você tenta sair, você está aqui, você não sente a lei da gravidade lhe puxando para trás, não sente. Mas quando você dá um pulo, você sente ela agindo. Por quê? Opa, seu lugar é aqui. Né? Sempre nós tentamos enfrentar isso, irmãos, por nós mesmos não conseguimos. Senhor Jesus. Aí você consegue entender por que Paulo fala isso no capítulo 20, no versículo 24. Desventurado homem que sou. Desgraçado homem que sou. Eu não consigo, irmãos. E aí, irmãos, primeira coisa que acontece quando nós tentamos fazer algo para o Senhor. Vamos ler Deuteronômio? Não, Êxodo. Acho que é Êxodo 19. Olha só essa experiência do povo de Israel. Vamos tentar aplicar para nós, irmãos.
Êxodo 19. Senhor Jesus. Vou ler do versículo 1, tá, irmãos? Eu vou lendo aqui. Não vou ler o capítulo todo, não, mas eu vou lendo aqui do 1 em diante, tá? No terceiro mês de saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: tendes vistos o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardardes a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Primeiro ponto aqui, irmãos, que eu toco. Olha o desejo do Senhor, irmãos. Geralmente, quando lê esse versículo, parece que a gente só percebe a seguinte frase: guarde as minhas, né? Se diligentemente os ouvires a minha voz e guardar a minha aliança, então me sereis. Se nós olharmos apenas para isso, irmãos, vai colocar sobre nós um grande peso. Que aliança é essa, irmãos? Qual é a aliança? Porque aqui, esse irmão percebe, aqui está no futuro, esse sereis, não está? Vós me sereis. Irmãos, eu creio. Claro, está falando do povo de Israel. Mas eu creio, irmãos, que aqui está algo profético. Porque quando chega lá em Pedro, Pedro diz o quê? Vós sois. Percebe? Que algo que foi prometido foi realizado lá no Novo Testamento. Então, para nós, irmãos, não é que eu serei uma nação santa, ou um povo de propriedade, ou um sacerdote. Nós somos, irmãos, isso. Essa é a nossa experiência. Vós sois. Mas nós somos nação santa e povo propriedade exclusiva do Senhor. Então aqui, irmãos, Deus manda Moisés falar isso, tá? Aí versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciões do povo, expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Olha só, irmãos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Eu toco muito nisso, sabe, irmãos? Quem aqui nunca falou sem pensar? Eu creio que aqui o povo, como é lá? Incompetente, inconsciente, não, é incompetente, a regra da aprendizagem, né? E aí o povo que se achou consciente e competente, é assim? Não. Deixa com a gente. Tudo que o Senhor disser, faremos. Mas nós não somos assim, irmãos. Quem nunca saiu de uma reunião e disse: amanhã eu vou praticar tudo isso. Irmãos, é isso aí mesmo, não tem por onde correr. Isso que o irmão falou, é só eu sair dessa porta e eu vou praticar isso. Aí na experiência, irmão, eu de mim mesmo, com a minha mente, né? Sou escravo da lei do pecado. Não conseguimos, irmãos. Eu toco, irmãos, só assim que Moisés disse: olha como Moisés conhecia o Senhor. A Bíblia fala aqui: e Moisés, porque não poderia parar esse versículo aqui, né? Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. O Senhor ouviu ou não ouviu? Onipotente, onisciente, né? O Senhor ouviu, mas a Bíblia deixa claro assim: e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Olha a sequência desse versículo. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado. Olha só, por quê? Por que o Senhor ia fazer isso? Por que o Senhor ia aparecer numa nuvem escura? Ia falar e que ia deixar o povo ouvir o Senhor falando. Por quê? Porque
Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Ah, é? Então, peraí. Eu vou aparecer a você numa nuvem escura, vou falar e o povo vai ouvir eu falando. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica hoje e amanhã e lave eles as vestes. Vou pular aqui, irmãos. Olha só. Senhor Jesus. Quando ele vai falar que tem os relâmpagos por aí. 16, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. E uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram ao pé do monte. Simão, depois, irmão, quando eu estou lendo isso aqui, irmãos, chega um momento que o povo diz assim, ó: Moisés, fala você conosco, mas não deixa Deus falar. Percebe, irmãos? O que é isso? Todo o meu desejo, de buscar o Senhor, a primeira coisa que acontece, irmãos, é que eu me reconheço. Eu reconheço a minha condição. E aí, o Senhor compartilhou ontem, né? Por que o Senhor deu a lei? A gente tem a ideia de que não, é para cumprir a lei, né? Não, irmãos. Quando o Senhor deu a lei, foi nesse contexto. Depois do capítulo 19, vem o capítulo 20, os 10 mandamentos. E não é simplesmente para que eu possa cumprir a lei, mas é que aquela lei expressa quem Deus é. Mas na nossa experiência, irmãos, eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas muitas vezes, na experiência, a gente não passa do primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. Sim, irmãos, talvez, né, eu não tenho outro Deus. Mas quantas vezes, irmãos, eu troco o Senhor por outras coisas? É ou não é? Quantas vezes, exemplo prático, ofertar ao Senhor. Vou ofertar ao Senhor, quantas vezes eu ainda peço assim, não, peraí. Não. Isso aqui dá. É assim que a gente faz? Deus ou mamon? Percebe, irmãos? Na prática, isso é diferente. Por isso que, irmãos, precisamos aprender, irmãos, a viver isso na prática. E vou chegar lá. E também na mensagem também, né? Mas, irmãos, não farás para ti imagem de escultura. Jolan teve uma das mensagens que Jolan compartilhou, os irmãos lembram? Ele deu um exemplo de idolatria, não foi? De ídolo. Deus criou o homem, como foi, Jolan? Me ajuda aí. Deus criou o homem para que esse homem possa servi-lo. Não é assim? Deus criou o homem com essa intenção, cria o homem, mas Deus vai que esse homem se voltasse para Deus. Aí, o homem cria o ídolo. Percebe? Aí ele inverte a situação. O homem cria o ídolo para que o ídolo sirva ao homem. Senhor, eu preciso de um carro tão novo, Senhor. Né? Senhor, né? Percebe? Aí você idolatra porque você vai ter algo de volta. Olha só, irmãos. Somos ou não somos muitas vezes idólatras? Mas, irmãos, não olha simplesmente para isso. Percebe que tudo isso que Deus está fazendo, alguém orou ou foi Alfredo que compartilhou? O Senhor começou uma boa obra, irmãos. E essa boa obra, irmãos, o Senhor vai findá-la. O Senhor vai findar essa boa obra. Irmãos, eu creio nisso. Amém. E o Senhor compartilhou ontem assim, Senhor Jesus, ele disse, falando a respeito do poder de Deus, né? Ele disse, quando começou a imaginar o poder de Deus, eles que dá até náusea, foi? Como é? Vertigem. Você olha para as coisas macros que o Senhor criou, o universo, né? E você olha para as coisas micro, uma célula dentro do homem, não simplesmente com poder do seu falar. E não somente isso, ele sustenta todas as coisas pelo seu falar. Mas e aí, irmãos? Deus encontra algo duro para trabalhar. Quem? Eu.
Irmãos, tudo que Deus criou, 7 dias, a recriação, né? 7 dias. Mas, quanto tempo eu tenho trabalhado na minha vida, irmãos? Quanta coisa ainda há em mim que não agrada o Senhor? Percebe, irmãos? Olha só, todo esse poder e o Senhor trabalhando. E o Senhor poderia chegar e fazer, você podia? Mas ele, irmãos, ele falhar, irmãos, ó, ele nos permite amá-lo, conhecê-lo e buscá-lo. Porque ele poderia muito bem, né? Puf. Mas não, irmãos, ele vai aparecendo. No Velho Testamento, existem alguns textos que eu acho interessante demais. Alguns diziam que o Senhor era feio como uma raiz numa terra seca. A Sulamita diz que ele é mais distinguível entre 10.000. É o mesmo, irmãos, percebe? Como eu tenho visto o Senhor hoje? Uma raiz numa terra seca ou alguém distinguível entre 10.000? O que faz isso, irmãos? É o amor, irmãos. Quanto mais o Senhor se aparece para nós, nós vemos o Senhor, nós corremos após Ele. Nós somos atraídos por Ele. Irmãos, cada um tem o seu tempo. E o Senhor, irmãos, sabe o que eu acho mais interessante? É que o Senhor sabe isso. Eu tenho 2 filhos. E muitas eu não consigo ainda, né, distingui-los. Às vezes eu ajo para os 2 da mesma maneira. Aí causa choque em um, né? Ou então eu ajo errado e aí causa choque no outro. Ah, você gosta mais, você gosta menos. Tá. Por quê, irmãos? O que é isso? Percebe? O Senhor sabe como trabalhar em nós. Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar para Romanos? Voltar para a mensagem? Romanos capítulo 8. Aí esse Romanos capítulo 8, versículo 1 assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, essa condenação aqui, irmãos, não é a condenação como está em Romanos capítulo 5, né? Que o Senhor julgou com seu justo juízo, o Senhor julgou e condenou. Porque essa condenação de Romanos capítulo 5, irmãos, já foi resolvido pelo sangue do Senhor. Meus pecados, meus erros, essa condenação, irmãos, nós temos um livre acesso. O véu já foi rasgado, nós podemos adentrar além do véu, por meio do sangue do Senhor. O sangue do Senhor, quando foi derramado, irmãos, ele nos purificou de toda injustiça. A Bíblia fala que ele rasgou, né, o escrito de dívida que havia contra nós, irmãos. Então, irmãos, não há mais essa condenação exterior a nós. Mas quando nós falhamos, irmãos, quando nós tentamos agradar a Deus e nós não conseguimos, vem uma outra condenação, a lei da mente. Irmãos, isso aqui é muito sério, sabe, irmãos? Certa vez, já faz algum tempo, eu li, eu acho que foi na Super Interessante, falava que nos manicômios, né? O grande número de pessoas que ficaram doentes da mente eram cristãos. Cristãos. Percebe? O que é isso, irmãos? Tentando fazer o bem e não conseguem. Não conseguem agradar o Senhor. Olha só, isso. Não sei se foi no Alimento Diário, se foi uma mensagem que eu vi essa semana, o irmão compartilha que os presídios, quando eles vão visitar, né? Pregar o Evangelho, o grande número daquelas pessoas que estão ali são o quê? Crentes, cristão. Até nos nomes, Pedro, João, Isaías, né? Cristãos ou então filhos de cristãos. Olha só, irmãos, o que é isso? Tentando agradar. Ah, então eu não consigo. Esse negócio de ser crente não é para mim. Eu não consigo.
Eu conheço irmão que diz assim, eu sei que eu vou ficar na grande tribulação mesmo. Eu tento, não consigo, eu vou ficar na grande... Percebe, irmãos? Vou pro ranger mesmo. O que é isso, irmãos? Porque muitas vezes nós tentamos agradar o Senhor da nossa própria maneira, por nós mesmos. Isso, irmão, vai causando em nós, irmãos, um cansaço. A gente escutou sobre, na quarta-feira, foi sobre depressão e ansiedade, não foi lá na... Medo, foi o medo. É? Isso aí, irmãos? Irmãos, olha só, tudo isso na nossa mente. Levanto de manhã, Senhor, muito obrigado por esse dia. Oh, Senhor, aí quando eu abro os olhos, que eu ponho o pé no chão, e aí já começo a discutir com a esposa, o menino não quer ir para a escola, e... rapaz, estava tão bom que eu estava deitado ali na cama orando ao Senhor, mas quando, né? E essas coisas, irmãos, durante muito tempo, irmãos, como fica a mente dessas pessoas? Por isso que ele fala assim, irmãos, ó, essa condenação aqui, não é essa condenação do pecado, é essa condenação de tentar agradar o Senhor, tentar fazer algo para o Senhor. E aí, irmãos, Paulo, apesar do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo mostra vários aspectos negativos. A partir do capítulo 8, Paulo começa a mudar essa situação. Só a única coisa, irmãos, que consegue vencer uma lei é uma outra lei mais forte. Não tem outra coisa. Né? Não sei se foi o Georlan que compartilhou uma vez a respeito da asa do avião, não foi? É assim? E aí vem o avião começa a andar, e aí o vento vem aqui, e o vento vem aqui. É assim, né, João? Quanto mais rápido esse vento passa aqui, né, esse ar passa aqui, diminui a pressão de cima, né? E aumenta aqui. Cadê a gravidade, irmãos? Um avião de não sei quantas toneladas, eu com 70 quilos, um avião com 50 toneladas, alça voo. Percebe? Irmãos, só há uma única coisa em nós que consegue agradar o Senhor. É o Espírito. Amém. Irmão, nós já temos isso. Amém. O Senhor já entrou em nós. Amém. Essa vida, esse Espírito já está em nós. Eu estava relendo Romanos. Interessante, irmãos. Como durante todo o capítulo, apesar de os capítulos falarem de aspectos negativos, o Senhor fala ali a palavra vida. Romanos, ele começa no capítulo 1, já no versículo 7 dizendo assim: e o justo terá vida, e viverá pela fé. Percebe? Ele está falando de aspecto negativo, mas já vai dando sinal, ó, é a vida. Essa libertação, irmãos, só se dá por meio da vida divina. Quanto mais eu tentar viver por mim mesmo, nas minhas opiniões, nas minhas vontades, irmãos, menos eu vou conseguir agradar o Senhor. Aí ele diz o seguinte, Romanos capítulo 8, vamos aqui, a gente vai ler agora do 3 aqui, versículo 3. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, versículo 4, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, aqui diz que essa lei era impossível. Acho que é Gálatas, capítulo 3, capítulo 5, eu não lembro, irmãos. Diz que, deixa eu ler aqui, deixa eu procurar aqui, Gálatas, capítulo, que ele diz que se tivesse uma lei que pudesse dar vida, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus,
capítulo 3, versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então, irmãos, mesmo que eu consiga cumprir essa lei, mesmo que eu consiga, essa lei jamais, irmãos, vai suprir vida. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, irmãos, olha só, esse homem, ele está morto, não está? Efésios, nós cremos no Senhor, nós estávamos o quê? Mortos, nos nossos delitos e pecados. Éramos pecadores e éramos inimigos. Romanos. Isso é o homem, morto, pecador e inimigo de Deus. E aí quando Deus chega para esse homem, irmãos, Deus supre esses três aspectos. Ele nos dá vida, Ele nos perdoa os pecados, e agora de inimigos nós somos reconciliados. Não é assim? E aí Romanos diz o seguinte: Senhor Jesus, porque se nós, como é? Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, é isso que nós precisamos. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, irmãos, mais essa vida, ela vai nos dando uma capacidade. Estava só aqui no início, irmãos, no meu espírito. Mas quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu permaneço no Senhor, a mensagem que Suene compartilhou ontem, né? Quanto mais eu permaneço nessa verdade, mais essa verdade me liberta. Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, essa é a nossa experiência, irmãos. Se nós caminharmos dessa maneira, eu creio que na próxima semana, acho que é Danilo, né? Vai compartilhar. É exatamente o pendor, né? Pendor da mente. Se eu coloco a minha mente, porque se a minha mente, com a lei da mente, tentar agradar o Senhor, eu não vou conseguir. Mas se eu ponho a minha mente no Espírito, vida e paz. Trazendo que na nossa experiência, irmãos, essa semana eu toquei de uma maneira diferente aquele versículo de Hebreus, que diz assim: nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, a sua carne. Irmãos, percebem que o maior véu que nos impede é a nossa carne? Quando o Senhor rasgou o véu da sua carne, Ele adentrou esse véu. Na minha experiência, irmãos, é isso que nós precisamos, sabe? É rasgar o véu da nossa carne. Porque muitas vezes na minha experiência eu não consigo tocar o Senhor, porque eu estou com minha mente posta na carne. Falta vida, falta paz. Por isso que muitas vezes nós somos doutrinários. A gente conhece o versículo doutrinariamente, mas na experiência, a gente quer aplicar o versículo doutrinário na minha experiência, sem pôr a minha mente no Espírito. Não, mas é assim. Né? É assim. Aí você vai tentar explicar. Aquilo você às vezes até cumpre, mas falta em nós o quê? O prazer. Porque eu tenho prazer na lei de Deus no meu interior. Mas muitas vezes quando eu vou fazer algo para o Senhor, se torna um
fardo. Tenta levar, né? Não sabe disso, né? Você vai fazer a feira, e aí você faz a feira, bota na sua mão assim, a gente caminha, o máximo que a gente caminha é da porta do supermercado até o carro, né? E às vezes chega a ficar a marca aqui, né? Vai caminhando até em casa. Você está alegre porque fez a feira. Não vai faltar comida. Mas se você andar 1 quilômetro, você começa a se maldizer porque está levando a feira para casa. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos prazer na lei de Deus, mas quando nós começamos a servir o Senhor, torna-se um peso na nossa vida. E a gente quer logo desistir. Não, esse negócio de crente não dá para mim. Não dá. Né? E aí, irmãos, eu toco muito mais. Terminei, irmãos. Eu toco muito mais na vida da igreja. Eu toco nisso, irmãos. Se nós tentarmos viver a vida da igreja de maneira doutrinária, irmãos, é o pior lugar para isso. Porque as verdades são elevadas. O que nós temos recebido do Senhor não é simplesmente faça isso ou faça aquilo. Mas é como comparar os 10 mandamentos com Mateus 5, 6 e 7. Está tentando fazer isso? Olha só. Não adulterarás. Não é assim? O mandamento? Foi o que o senhor falou? Se você olhar com intenção impura, olha só, irmãos, que elevado. Não matarás. Eu acho que a gente nunca matou ninguém, os irmãos estão aqui. Nunca matei ninguém. Mas, irmão, aí o que é que diz lá em Mateus? Se você irar, já matou. Irmãos, eu já matei muito crente, viu, irmão? Percebe? Percebe que não dá para viver a vida da igreja de maneira doutrinária? Não dá, irmãos. É impossível. Por isso, irmãos, que o segredo para nós. E aí enquanto eu estava de Romanos capítulo 8, eu me lembrava de João capítulo 15. Enquanto eu estava de Romanos capítulo 8, na minha mente só vinha João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Se permanecer em mim, percebe, irmãos? Qual o segredo, irmãos? Permanecer no Senhor. É isso a nossa experiência, irmãos. E aí desde ontem eu ganhei um ponto assim, irmãos. Sempre que eu ouvir a palavra praticar, eu preciso aprender o seguinte: praticar não é eu fazer, mas é eu permanecer. Percebe que o praticar é permanecer no Senhor? Porque, irmãos, se eu praticar, se eu fizer, mas se eu não permanecer no Senhor, é vão. Mas se esse praticar, irmãos, eu preciso aprender. Vamos praticar? Vamos. Permanecer no Senhor. Vamos pregar o Evangelho? Vamos praticar. Amém. Permanecer no Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ensine. Aí eu vou usar a mesma palavra que Suene e Georlan compartilharam nas últimas mensagens, né? O ouvido mais perto dessa boca que é o meu. Preciso aprender isso, irmãos, na minha experiência. Preciso permanecer no Senhor. Preciso olhar para o Senhor. Independente da minha situação, do meu dia. Irmãos, se a gente parar 3 segundos. 3 segundos. 1, 2, 3. Pare, 3 segundos, irmãos. Eu sei que nosso dia é muito corrido. Mas esses 3 segundos, se volta ao Senhor. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, não repetindo, mas invocando. Irmãos, eu digo a você, irmãos, tudo para. Eu gosto muito de filme de super-herói. E de vez em quando eu vejo essas cenas, né? Os outros filmes de super-herói, tem uma cena que ela vem em câmera lenta, sabe? Irmãos, como eu amo aquela cena do filme, né? E na experiência, irmãos, nós vamos ter isso. Senhor Jesus.
Irmãos, nossa mente posta no Espírito. E aí, irmãos, se nós praticarmos isso, permanecer no Senhor, o Senhor vai ter caminho em nós. Irmãos, o Senhor, eu sinto assim, que o Senhor está desesperado. Não sei se eu posso usar essa palavra em relação ao Senhor, mas o Senhor está desesperado para voltar. Sabe assim? Sabe quando você está fora de casa e você está louco para entrar em casa? O Senhor está às portas. Eu percebo que o Senhor está assim, irmãos, mas o Senhor está aguardando por causa da sua misericórdia. O Senhor não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos nós cheguemos a esse aspecto. Irmãos, vamos trazer o Senhor, irmãos. 2019, ano novo. Irmãos, ela só pode ter vida nova se for a vida do Senhor em nós. Se não for, irmãos, é vida velha. Vida nova só no Senhor. Senhor Jesus. Amém. Vai. Vamos ruminar em pequeno grupo, né, irmãos? Sei que essa palavra tem